falar o quê? Pra quem? Menino, engole esse choro. Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados. Vamos lá, pessoal, mãozinhas. 1, 2, 3 e já! Olha, cirúrgico quase, meu Deus! Atenção, começando! Hoje eu estou cirúrgica porque eu estou na frente da religião, minhas mãos não podem tremer! Para apresentar Leonardo Calazans, que é urologista e que veio falar de um assunto, de novo, incidental, inesperado. Ana Santos, como sempre, querida, bom dia, como vai? A gente está aqui num domingo chuvoso, terrível, mas vamos aproveitar para fazer um programa lindo. Eu tenho recebido várias pessoas falando, conversando, pedindo para falar sobre, vamos dizer assim, o debut dos homens, porque a primeira experiência sexual das mulheres é muito falada, muito contada, as mulheres sonham, conversam, experimentam, nananã. Com os homens a gente não ouve falar nada, fica sempre sob sete chaves, todo mundo é um segredo, e acaba que quando a gente vê crimes como o que a gente vê no mundo inteiro, essa semana passada aconteceu de novo aqui na Bahia, a gente sempre fica com essa ideia de que por que o homem confunde tantas coisas? Parece um trabalho profundo e permanente de sensibilização. Então, o assunto de hoje aleatório é o debut masculino, a primeira experiência sexual. E por quê? Porque até chegar à primeira experiência sexual, a sociedade faz um trabalho minucioso de sensibilização, de engole choro, cala a boca, se não for lá bater, quando chegar em casa você apanha, não sei o quê. Quer dizer, é como você pegar uma criança que nasce com sentimentos e faça um trabalho minucioso para apagar dela a capacidade de externar seus sentimentos e, a partir daí, ser mais feliz, trocar experiências, fazer o que os seres humanos fazem, né? Então, Léo, Ana, bom dia. Que vocês querem começar como? Quem quer começar, aliás, para o ímpar? Bom dia, eu começo. Convidado. Você que fica com a batata quente quando chega no consultório, então comece aí. Você é o único homem, a gente está falando aqui, eu e Ana, por suposição. Né? Eu vou falar com propriedade de classe, né? Mas eu acredito
o lado bom, que essas coisas vêm mudando aos pouquinhos, o comportamento de homem e mulher vem tendendo a se igualar, assim como os direitos que a gente tanto briga, a mulher tem direito igual ao homem, no comportamento, né, as mulheres também vêm se empoderando mais daquilo que sempre foi direcionado ao homem. E o homem também, dessa maneira, vai sentir um espaço, na minha opinião, ao longo dos próximos anos, aí, na sociedade mudando, para se apoderar um pouco também do que foi papel da mulher, né, de ter relações sexuais, de se iniciar com relação amorosa, com sentimento, no momento que achar mais adequado, e não pela pressão que sofre da sociedade que está inserida ali com aquela cultura machista. Você, Ana, em Portugal, como as coisas funcionam agora? Porque Portugal acho que ficou meio misto, né? Porque a velha geração de Portugal é o que a gente vê aqui um pouco hoje, né? Eu vou falar daquilo que eu acho, porque eu não sei muito bem, quer dizer, quando se diz, e como é que é em Portugal? Eu gostaria de saber como é exatamente, mas a sensação que eu tenho é que os homens mais amigos, quer dizer, os homens que as mulheres têm mais proximidade e que talvez eles não tenham interesses sexuais com essas mulheres, quer dizer, digamos assim, aqueles homens que ficaram apenas como meus amigos, foram homens que foram falando mais até sobre essas experiências do que aqueles homens que tinham algum interesse em mim, digamos assim. Os homens que têm interesse naquela mulher parece que ficam um pouco mais calados sobre as suas inseguranças ou fragilidades, e isso me entristece, porque é precisamente, eu acho que era bom que fosse o contrário. Quer dizer, se eu tenho interesse naquela pessoa, se eu desejo viver para sempre com aquela pessoa, eu preciso lhe mostrar também as minhas fragilidades. Então isso, eu sentia isso em Portugal, não sei muito bem se é aqui, porque os homens que eram amigos e que vão ficando mais afastados, mais frios, mais brincalhões até, eles nunca falam nessas experiências, falam entre eles, mas não falam com as mulheres. Então ficam... Isso é uma coisa, esse clube do bolinho, como funciona? Porque tem um assunto que os homens falam entre si, que é um clube fechado, um clube privê, né? E que deveria incluir várias mulheres, porque normalmente os homens, quando falam no clube do bolinha, eles estão falando de mulher. E, honestamente, quando um homem vê uma mulher na rua e passa na cabeça dele dizer gostosa, fazia isso, aquilo, outro, está provando que não entende nada de mulher. Verdade, assim, o que a Ana falou aí também é uma coisa que eu estava pensando exatamente, assim, né? A questão é que o homem, ele é visto como a pessoa que tem que satisfazer, né? Ele vai ter que fazer o bonito, a mulher está ali para ser agradada, né? Para elogiar o desempenho dele. Então, isso gera uma carga de pressão grande na cabeça do menino ainda, né? Quando está ali iniciando, ou que ele tem que buscar uma experiência sexual prévia, né, com alguém que não tenha sentimento, que ele não vai magoar, que não vai ter importância se ele não tiver um desempenho satisfatório, para quando ele chegar o momento de ter aquela relação que é com sentimento, com sua namorada, com sua parceira, que realmente tenha uma coisa mais amorosa envolvida, ele ter já um certo tipo de experiência para agradar ela. Então, assim, acho que o homem cresce com a mentalidade, com a cabeça de que ele que tem que fazer as coisas darem certo na relação sexual quando ele for ter a primeira relação da menina ou não. Só que hoje em dia a gente sabe que as meninas também vêm iniciando cada vez mais cedo a relação sexual também, envolvida ou não com alguém que tenha sentimento. Então, assim, a gente fica ali numa fase de transição ainda, de mudança. Os homens e os meninos ainda têm essa cabeça pensando que ele tem que ter experiência, ele tem que fazer acontecer, e que a mulher, não, a mulher está ali para ser agradada. Então eu tenho essa visão, não sei, da posição de homem, aqui me abstenho da parte de urologista aqui, de médico. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Para a posição de homem, que já tem hoje lá meus 34, 35 anos, e que vivi essa fase minha há 20 anos atrás, que já é muito, por incrível que pareça, é muito tempo atrás já, né? A gente não estou acostumado a ouvir isso, mas eu queria até lhe fazer uma provocação, uma pergunta até, porque
na verdade, comentar isso porque eu acho que também há uma ideia de que a relação sexual é o homem tem que fazer tudo e a mulher, como disse isso, há uma ideia assim pré-concebida, a mulher fica à espera de ser, enfim, bem tratada e o homem resolver tudo, vamos lá. Mas eu julgo que é preciso passarmos para um outro momento, que é uma relação a dois. Há ali uma conjunção de ações, há uma conjunção digamos que é uma ação que os dois têm que ser ativos em certa medida. E isso ainda é muito estranho para a sociedade, porque uma mulher que seja bastante ativa, então ela já é experiente. Ela não tem que ser experiente, pode ser até a primeira vez para ela, mas ela pode ser uma pessoa que age sobre a situação e não fica ali e agora, eu só não faço nada, você faz tudo. E isso é muito interessante porque é quase uma experiência que não é só na relação, isso depois passa para o mundo, para a vida normal. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Havia muita ideia, e aliás eu nasci com essa ideia e fiz isso, quando quis iniciar as relações sexuais, eu fui a uma médica, uma ginecologista, para perguntar como é que era, se estava tudo bem comigo, se estava tudo certo, como é que fazia, como é que não fazia, anticoncepcionais, essas coisas que eu queria fazer tudo certo para mim, eu queria me sentir bem, eu queria fazer uma coisa que fosse com o meu namorado, etc, etc. Os homens fazem isso? Difícil. Já vi que não, meu Deus. Não, assim, se a gente for parar para ver, assim, se a gente fosse esperar esse tipo de paciente no nosso consultório, a gente teria um consultório lotado com esse tipo de pessoa, porque todo mundo passa pela adolescência, certo? Então, todo mundo deveria passar por essa consulta. Então, eu vou dizer que não, de forma geral, grotescamente falando, não, mas se eu disser que não aparece, eu vou estar mentindo. Assim, digamos que 2, 3 vezes ali no ano aparece para mim uma família que traz um menino com 14, com 15 anos para fazer uma consulta ali de revisão, para ver tudo, para tirar dúvidas relacionadas à parte sexual. E eu vou dizer que uma coisa que eu tenho percebido é que quando vem esse tipo de paciente, de adolescente no meu consultório, é paciente que é filho de mãe separada e que mora com a mãe. E que a mãe não sabe como conversar com a criança questões masculinas. E traz para a gente tentar explicar um pouco de preservativo, DST. Agora, nada voltado muito para o lado também, assim, emocional da experiência, até porque ninguém vê um urologista como uma pessoa que possa conversar também questões emocionais, né, psicológicas, né, digamos assim. Mas o seu consultório acaba recebendo um rebote forte de problema emocional, não recebe, não. Então, esse é outro ponto que eu ia entrar. A gente recebe muito mais a consequência dessa falta de vinda precoce, digamos assim. Eu acho que não precisa realmente vir necessariamente como a mulher fazer, porque eu acho que talvez o melhor local para se tratar disso fosse em casa mesmo, né? No mundo ideal. Pai, mãe, tendo essa livre conversa, diálogo com o filho, mas a gente sabe que na prática não é real. Então, se for para não ter conversa, é melhor trazer para o consultório para conversar com o urologista, né? Se botar o YouTube para conversar, né? Porque atualmente tem tutorial. Não, tudo tem no YouTube hoje, tem tudo. Você hoje, mas, na internet, é chato você aprender num tutorial o que é que você tem que fazer, né? É chato e tira a pessoalidade das coisas, né? Você está vendo ali uma coisa que foi feita de maneira genérica, né? E o que você falou, a gente recebe muito aqui no consultório as consequências desse tipo de falta de diálogo, as consequências dessa carga de pressão que vem sobre o homem desde o início, desde sempre. Eu vim de um meio, por exemplo, eu cresci em Feira de Santana, onde, sei lá, 80%, 90% dos meus colegas de convívio próprio tiveram sua primeira relação sexual com garota de programa, né? Porque tinha que não pode ficar tarde para você ter sua primeira relação sexual, e o que não queria fazer dessa maneira era visto de maneira negativa. Esse rapaz não gosta de mulher, ele não quer ter relação sexual, ele não tem interesse. E a questão do sentimento, às vezes ninguém tinha muita sensibilidade para poder analisar por esse lado.
E se a gente parar para ver, a consequência disso, por mais que as próprias pessoas não percebam, e geralmente não percebem, quando o paciente entra no meu consultório falando de maneira muito tímida e de maneira disfarçada, dificilmente chega um paciente e fala assim: doutor, estou com problema para ter ereção, eu estou com ejaculação precoce. Ele chega: doutor, eu vim fazer uma revisão. Já que estou aqui, não tô muito satisfeito, não estou conseguindo ter uma ereção satisfatória, não estou conseguindo manter a ereção. E a gente percebe que, no fundo, sempre vai ter um motivo. Um paciente jovem de 25, de 30 anos não conseguir ter ereção, de maneira biológica e fisiológica falando isso, não tem muito sentido. Raramente vai ter uma causa física, né, que realmente provoque uma disfunção erétil no paciente dessa idade. A grande maioria das vezes é questão de ansiedade, é questão psicológica. E se a gente for parar para analisar e para conversar, tem relação com alguma coisa relacionada aos estigmas do homem na relação sexual, relacionada à primeira experiência que não foi agradável, e o paciente não percebe, ele acha que tem algum problema físico com ele não quer aceitar que tem alguma coisa psicológica acontecendo, ansiedade ou algo do tipo. Então, a gente lida muito com paciente jovem abusando de medicações para ter ereção, às vezes porque não consegue, e na maioria das vezes porque ele quer desempenhar bonito. Mesmo ele conseguindo ter uma ereção satisfatória, ele quer tomar medicações para poder ter uma relação que ele considera como heróica, digamos assim, né? Onde ele não vai falhar. Deixa eu entender. É quase como se fosse... Na cabeça do homem se mistura desempenho atlético em tudo. É quase como se ele estivesse fazendo assim, fosse um cara de alta performance. Nossa, Olimpíada, né? Medalha de ouro. Tem que ser... Não tem sentido. Porque perde até... As pessoas precisam ouvir, porque parece que ela está fazendo uma grande coisa, mas se alguém tem que dizer: gente, isso não faz sentido. Não é feito para você ganhar medalha de ouro, é feito porque você está apaixonado. Mas os homens se avaliam assim. Né? Exatamente, então... mas é isso que eu quero falar também do universo masculino, porque o homem acaba perdendo muito do que ele podia aproveitar da vida dele, porque ele está competindo. É bem por aí mesmo. Talvez não seja difícil realmente para vocês que são aí do universo feminino entender, mas para mim é uma coisa que foi sempre medular, né? Eu sempre tive envolvido nesse meio de competição. Não tem como ser diferente, né? Todo mundo ao seu redor está ali competindo. O homem, ele quer... ninguém fala para ele que ele não precisa ser olímpico na hora da relação sexual, porque ele conversa com outros homens. Ainda funciona dessa forma. A questão é que essas relações que essas pessoas têm, esses homens têm, que ele quer desempenhar dessa maneira homérica, geralmente com mulheres que não vão ser sua namorada, que não vão ser sua esposa. E outra coisa, nossa, eu sendo fono, eu não entendo nada, porque vamos dizer assim, você não precisa nascer sabendo tudo sobre sexo, porque afinal o sexo é troca. Então, é muito mais interessante para o homem, alô, homens, talvez, quem sabe, trocar ideia sobre o que a mulher quer, como a mulher quer, qual é a forma como ela gosta, qual é a forma como as coisas podem... Uma relação a dois não é assim, o homem é o professor e a mulher é uma idiota passiva que não tem que fazer nada, fica lá parada como se estivesse emparedada à espera do grande finale. Não é isso, uma relação sexual não prevê existência de duas pessoas ativas. Para as duas serem ativas, vou falar até uma coisa que eu imagino como deva ser na sua vida. Se você está fazendo uma cirurgia e está com um médico assistente, você tem que estar relacionado com ele, né? Ele tem que saber aonde a sua mão vai, porque a dele, as relações são... Ele sabe que vai pegar o paciente, vai dar o ponto, porque você já cortou, porque você já tirou o que tinha que tirar lá de dentro da barriga. Mas, assim, os médicos interagem quando estão numa cirurgia, porque senão a pessoa morre.
E há uma altura Numa relação humana, e há uma altura que o médico assistente até está numa situação em que ele toma conta da situação e depois deixa o outro médico, né? Em situações pontuais, um está mais ativo, digamos assim, do que o outro. Isso é interessante. e cede a vez, quer dizer, é uma coisa onde, em prol do paciente, as pessoas trocam de lugar, você lidera, depois a pessoa que está ali do seu lado fazendo a cirurgia com você lidera porque está numa posição melhor, está vendo melhor. Quer dizer, numa relação humana é básico que se supõe a interação, né? Então, eu vejo, quer dizer, acho que todos vemos que as relações sexuais também são assim, isto é, há momentos que são importantes para que tudo corra bem, digamos assim, mas a maneira como se faz pode ser sempre diferente, e deve ser sempre diferente. E isso eu acho que é outra coisa que os homens aprendem e que não é muito bom para as relações, é que eles aprendem, por causa dessas questões de que tem que ser cedo, tem que ser assim, tem que ser assado, eles quase que aprendem as coisas de uma maneira mecânica. E os homens que saem dessa situação mecânica são aqueles que realmente permitem à relação com a mulher um envolvimento muito mais intenso, mais profundo, porque envolve sentimento, envolve uma outra coisa. Aqueles que vão para lá e eu tenho que fazer isto, e depois aquilo, e depois é terrível, porque... Fora o fato do mito masculino do pênis grande, né? Vamos lá. Porque para as mulheres, honestamente, meu Deus, pense numa coisa que não fede nem cheira, mas para os homens é uma coisa, para as mulheres é muito mais intenso um preâmbulo do que ficar medindo o tamanho do pinto do homem. Não faz diferença nenhuma. Se o homem sabe o que faz com ele, ok. Se ele não sabe, pode ter o maior pinto do mundo, porque não adianta nada. Não adianta nada. Deixa eu tecer alguns comentários aqui. As duas falaram aí e me veio coisas à cabeça, então eu vou agora pontuar algumas coisas aí. Primeiro, em relação ao que a Ana falou, você começou falando, nessa analogia aí com o centro cirúrgico, com relação cirurgião e auxiliar e parceiro e parceira sexual. Isso é perfeita analogia, né? A gente aqui, eu trabalho muito com cirurgia robótica, a Ana sabe disso, e digamos que 95% das nossas cirurgias, da nossa equipe robótica, são feitas por eu e pelo meu sócio principal. São muitas cirurgias e as coisas vão acontecendo cada vez melhor, né? Assim, eu sei onde colocar um aspirador quando ele vai fazer esse movimento e o contrário também vai, e as coisas vão fluindo, e o segredo talvez dos nossos bons resultados cirúrgicos sejam, na maior parte, a sincronia entre um e o outro, entre os parceiros ali daquela relação cirúrgica. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Nenhuma cirurgia é igual a outra. Por mais que seja eu e meu sócio operando, seja a mesma cirurgia de próstata, os passos cirúrgicos são os mesmos, nenhuma cirurgia é igual a outra. Às vezes você desempenha excelentes cirurgias em sequência e vem uma que lhe desafia de uma maneira diferente, ou porque não estava no dia bom, ou porque ele não estava no dia bom, ou porque o caso não é um caso bom. Então, assim, são muitas variáveis e a gente tem que saber que isso vai acontecer, que isso pode acontecer na relação sexual da mesma maneira. Quando você está com uma parceira e um parceiro que já se conhecem, que tem uma intimidade, as coisas vão fluir cada vez melhor, né? Cada vez com mais harmonia, cada vez com mais cumplicidade, com mais amor, e as coisas vão tendendo a ficar muito melhor. E naquele dia que não acontece bem, não tem problema, não vai gerar. Uma coisa que eu percebo muito no consultório, em adultos, até em pacientes mais velhos mesmo, que às vezes o gatilho para um quadro importante de disfunção sexual, disfunção erétil ou de ejaculação precoce é uma única experiência negativa. Então ele tem uma relação com a esposa, teve uma relação que ele estava cansado no dia, estava estressado, trabalho, não estava com vontade, talvez, e para agradar o parceiro, a parceira foi ter relação e não conseguiu ter uma ereção satisfatória, isso vai ficar ali na cabeça dele. Na próxima vez que ele for ter relação sexual, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele
será que eu vou conseguir? Ou vai acontecer o que aconteceu da última vez? A parceria na relação sexual é fundamental para a gente conseguir ter uma coisa que aconteça da maneira que deve acontecer. E o complexo que a Ana falou aí da fálico aí, né, do tamanho do pênis do homem, isso aí eu não sei se vai mudar nunca. Porque o homem, se tiver, assim, eu vou lhe dizer o seguinte, se tivesse uma cirurgia, algum procedimento, alguma coisa que fosse efetivo em aumentar o tamanho do pênis do homem, eu não estaria falando com você aqui agora, porque eu ia estar em Dubai, ia estar na Austrália, no Japão, viajando com meus milhões de dólares. Eu teria ganhado em cima dos homens que tanto querem esse complexo de aumentar o pênis. E isso é verdade. Então, a gente sabe, para o homem principalmente, não sei para a mulher, mas a questão sexual direciona e traça toda a vida do homem. Ele é criado dessa maneira de que você tem que ter uma relação sexual boa, você tem que ser bom, você tem que fazer. E isso acaba, de uma maneira direta ou indireta, afetando a personalidade da pessoa e o seu comportamento na sociedade também, desde profissão, de emprego. Se você for analisar a fundo, tem relação com o perfil da pessoa com o perfil sexual dele. Não sei se isso é uma regra, mas é uma coisa que eu percebo muito, tanto em relações fora do consultório como dentro do consultório. Realmente é uma coisa que tem que ter cuidado e tem que ser conversado para não gerar esse tipo de anseio nas pessoas, tanto no homem quanto na mulher. Então vamos lá, pessoal, tem que dar fala e depois vamos para o nosso conselho, hein? Senão a gente vai estourar o tempo. Eu posso dar logo o meu conselho de cara. Alô, Walter, meu clinquinho aí. O meu conselho de $1 milhão vamos dizer assim, extenso, curto em palavras, mas extenso em tempo. É muito importante que os pais compreendam que os homens não são máquinas, são pessoas. Eles precisam chorar, eles precisam brincar, eles precisam, principalmente, é uma coisa que está saindo um estudo neurológico atrás do outro, eles precisam principalmente colocar em palavras aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, porque senão chega uma hora que ver tudo pelo celular, ver tudo, todas as respostas no computador, embrutece e emburrece, que é o que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão embrutecendo e emburrecendo, porque o computador não pode lhe dar todas as respostas. É muito importante para todos os meninos parar de se ver como se fosse uma performance. Ele é uma pessoa. Como pessoa, ele é falível, e é interessante que seja falível porque as mulheres adoram homens frágeis, elas têm toda a paciência do mundo. Aliás, as mulheres se interessam exatamente por essas coisas complexas. Se fosse só pão, pão, queijo, queijo, gente, a vida não ia ter graça nenhuma. Então, esse é o meu conselho de $1 milhão. Qual dos dois? Primeiro, eu quero ver esse conselho. Não vá, pelo amor de Deus, falar de prótese peniana, porque aí acaba a nossa amizade. Aí é um conselho de doido. Eu vou dar um conselho também, mas, enfim, sempre com imenso respeito, porque nós somos mulheres e os homens é que vivem tudo isso que nós estamos falando, mas é sempre para ajudar. E o meu conselho é mesmo com essa intenção, aliás, todos os nossos conselhos, que não existem pessoas perfeitas, nós somos todos educados para sermos perfeitos, não sei porquê, todos nós somos educados e educamos, porque eu sou professora há muito tempo, temos essa tendência de ir para aquele padrão que é tudo perfeito. E eu como mulher, sempre digo os homens a recuarem, quando começam a perceber que, cara, se calhar não vou conseguir ser perfeito naquilo, ou se calhar tenho medo de não ser perfeito naquilo. Isso com as mulheres também, mas eu sinto que isso não é os homens. Então, isso faz com que a pessoa deixe de ter as relações iguais. Não sei se falo, aquilo fica dentro dela. E o Leonardo, enquanto médico, enquanto especialista desta área ainda por cima, ele próprio falou, as pessoas depois carregam essa culpa, carregam esses problemas. Os problemas não são jovens, vão se avolumando. Então, era muito importante que todos nós tivéssemos
A noção de que temos que falar sobre as coisas, e se não falarmos, temos que aceitar que não somos perfeitos. É perceber as fragilidades dos outros e as nossas também. E eu estou a falar isto, e isto é um problema também nosso adulto, nosso mulheres, nossos homens. Quem me dera que isto se resolvesse assim. É só uma porta aberta que eu estou a dar para que todos nós começarmos a pensar nisso no futuro. Vai, Léo. Vocês falaram quase tudo, né? Vocês tiraram meu conselho de $1 milhão, sobrou um conselho de R$ 1.000 no máximo. Não, eu queria, assim, na verdade, meu conselho de $1 milhão eu vou reforçar um pouco, mais que pareça clichê. Então, assim, meu conselho de $1 milhão é escutem as mulheres. Então, como eu escutei aqui agora as 2 anos. Tá? Mas se eu puder trazer uma mensagem como homem, conselho de homem no meio desses conselhos femininos, é que tente procurar saber o que te agrada. Acho que a questão aqui tudo é personalidade, né? Você tem que ter a personalidade de saber ver o colega falando besteira para você, outro colega, um primo, às vezes o pai também, e você ter a personalidade de saber o que você quer e assumir aquilo que você quer perante as pessoas. Porque não basta você querer, saber e não ter a coragem de assumir a sua posição. Eu não quero ter relação sexual dessa maneira, eu não quero ir para uma casa de prostituição para perder minha virgindade, porque tem que acontecer, tem que fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Deixe eu ser desse jeito, eu vou ser feliz desse jeito, e isso é que importa. Isso vale para a relação sexual, isso vale para a sua escolha profissional, isso vale para tudo na vida da gente. E o homem é mais difícil de ter esse tipo de compreensão, né? A mulher sempre foi mais sensitiva, sempre foi mais de conversar. O homem não, o homem sempre foi de absorver tudo até o ponto que estoura com a disfunção erétil. Até o ponto que estoura e sai fazendo barbaridades por aí, crimes e estupro e entrou na escola atirando nos outros. Acho que tudo isso é fruto de